Salve, salve nação! Mais líder do que nunca. Flamengo abre 4 pontos para o segundo colocado, Palmeiras. Faltando agora 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, galera. Tá dando tudo certo, graças a Deus, né? Vamos ver agora a entrevista coletiva do Felipe Luiz e ver o que ele vai falar do jogo. O Flamengo jogou muito bem hoje, cara, muito bem mesmo. Parabéns ao Felipe Luiz, ao Flamengo, que hoje fez um grande jogo. E o Palmeiras empatou com o Fluminense. Que maravilha, que noite, hein? Que fim de semana top! E o Galinho foi eliminado da Copa Sul-Americana, perdeu a final para o Lanús nos pênaltis. Vamos lá pro vídeo, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da Flamengo TV. Inscreva-se lá, link na descrição. Vamos lá. Porque ele jogou muito, a gente nem sentiu falta do Pulgar. É isso aí. Vamos lá. Felipe Luiz, coletiva ao vivo na Flamengo TV, no pós-jogo. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Com os resultados da rodada, o Flamengo tem a chance de ser campeão na próxima rodada. Claro, dependendo da combinação de resultados. E um palco que você tem ótimas lembranças, porque foi seu primeiro título como treinador do time profissional, uma Copa do Brasil, competição importante. Então, eu te pergunto, qual é o seu sentimento para essa rodada? O que passa na sua cabeça, inclusive por estar voltando a um local tão especial para você, que o Flamengo ainda não perdeu. Foram 3 jogos lá e 3 vitórias. Bom, o jogo, eu não penso no que está em jogo. Penso simplesmente no que vai se apresentar durante o jogo e o nosso principal objetivo é vencer. De um adversário tão difícil, num campo muito difícil, onde é verdade que eu tenho essa alegria, mas também tenho a tristeza da eliminação da Copa do Brasil esse ano nos pênaltis. O adversário vem ferido, né, por perder a final de hoje, mas conheço muito bem o treinador, sei do que meu amigo, São Paulo, e sei do taticamente incrível que ele é e da dor de cabeça que vai ser preparar esse jogo, mas só penso unicamente no que está no nosso controle, que é tentar vencer o jogo lá. Felipe, Vitor Falso 9 da Flamengo TV. Parabéns pela vitória. Hoje o Flamengo fez um jogo, talvez o melhor da temporada, em termos técnicos e táticos. E o teu time, que faz esse jogo de progressão, hoje teve nos 2 volantes jogadores que não erraram passe, não erraram vertical. E com isso o Flamengo foi amassando, fez 15 finalizações no primeiro tempo, fez 3-0 no segundo. E saiu com uma grande vitória. Você acha que esses volantes foram essenciais para isso? O Everton na 8ª partida como titular, ainda invicto no Brasileiro? Grande parte da vitória, sim. Posso te dizer, da forma como a equipe jogou, sim, tem a ver com a estabilidade que o Everton e o Jorginho nos deram hoje. Essa calma com a bola, essa tranquilidade para poder circular. De uma equipe que é muito difícil, né, de você superar, uma equipe que vem pressionar no Maracanã, que tenta encaixar praticamente mano a mano, até mesmo quando a bola está no nosso goleiro. É muito difícil, e vimos no jogo contra o São Paulo, vimos no jogo contra o Corinthians como é difícil preparar jogos contra o time do Mancini, que tinha empatado aqui com o América Mineiro em 2023. Então, com certeza, sim. Mas o que eu mais gostei da minha equipe foi a solidez defensiva, que voltou a recuperar essa solidez, entender os momentos de subir a pressão, entender os momentos também de esperar, entender o cansaço de alguns jogadores que vêm correndo muito durante os jogos e correu certo. E isso nos deu essa solidez que estava faltando. Felipe, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, é óbvio que a torcida fica eufórica, né? 4 pontos de 12 aí pela frente, podendo já ser campeão na próxima rodada. Mas eu queria saber, assim, o seu trabalho como técnico, de não deixar essa euforia, assim como a crítica, a crise não pode vir de fora para dentro, também como não deixar essa euforia de parte da torcida entrar para o vestiário, principalmente que não está nada ganho ainda, tem 12 pontos a ser disputados, o Flamengo tem 4 a mais que o Palmeiras, e também a final da Libertadores no próximo sábado, que eu acredito que seja o jogo mais importante da temporada. Obrigado. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa, hoje conseguiram jogar, ter mais minutos. A gente está muito focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo.
sabendo que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Ou seja, primeiro, saber o porquê perdemos, porquê empatamos e porquê ganhamos. E esse é o meu trabalho, passei isso para eles e eles entenderam muito, muito claro a forma que foi o jogo contra o Fluminense. E hoje o time entrou de uma maneira mais limpa, mais leve no campo e conseguimos a vitória. Felipe, boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, quero aproveitar que a gente acabou de passar de meia-noite. Então, há 6 anos atrás, exatos, o Flamengo era campeão da Libertadores lá em Lima, 2019. E eu queria saber, você sempre fala que você pensa só no próximo jogo, no jogo seguinte, mas a gente sabe que uma final de Libertadores é diferente, ainda mais sendo a sua primeira final de Libertadores como técnico. Eu queria saber como é que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para essa final da Libertadores. Se você talvez esteja numa ansiedade que é natural, querendo ou não, é uma grande competição, é a sua primeira final. Como que o Felipe Luiz está vivendo essa expectativa para o jogo de sábado? E se puder falar também agora, sobre o jogo, o que o quarto árbitro falou para você naquele lance da substituição do De La Cruz, que acabou não sendo autorizado? Obrigado. Só penso unicamente no jogo do Atlético Mineiro daqui para frente. Eu sou muito racional, penso dia a dia, penso no que eu estou no controle, está longe ainda... não é o próximo jogo, afinal, portanto, só penso em vencer do Atlético Mineiro. Tá certinho, cara, é isso aí, jogo por jogo. Ou fazer de tudo para poder ajudar a equipe a vencer contra o Atlético Mineiro. E sobre a substituição, eu queria fazer as duas, por algum motivo de comunicação ele não entendeu assim, entrou só o Lino, o Nico ficou... sem entrar, e o juiz não parou o jogo da mesma forma que parou contra pro Bragantino antes, mas vida que segue. Entraram 2 minutos depois e deu tudo certo. Felipe aqui, tudo bem? Boa noite, Júlio Miguel Neto, essa é um live Desfalar, perdão. Felipe, o Flamengo, o próximo jogo é contra o Atlético, né? Você acabou de falar que pensa jogo a jogo. Mas é inevitável não pontuar que sábado, por exemplo, você vai ter algumas peças que não vão estar disponíveis, como, por exemplo, o Gonzalo Plata. Terça-feira, de fato, o Flamengo... Ah, meu amigo, isso é reforço. Gonzalo Plata tá fora? Que bom, é reforço, cara. Pode ser campeão, de forma matemática. Mas eu queria saber da tua opinião, você que está pensando desse jogo, qual é o Flamengo que deve entrar em campo? Um Flamengo em que você vai ter que poupar, ou então, não poupar, mas talvez mesclar, até pelo gramado sintético, e da possibilidade que, se você tiver uma lesão muscular, fatalmente vai perder esses atletas para a final de sábado. Você falou que pensa jogo a jogo, mas, de fato, querendo ou não, de uma forma indireta, um vai estar interligado ao outro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual o Flamengo que a gente vai ver terça-feira em campo. Um Flamengo em que pode ser campeão, mas mesclado, ou já pensando num Flamengo o que pode ser uma base para a final de sábado. Boa noite. Obviamente que eu não pensei ainda no jogo do Atlético. Estou com o jogo do Bragantino e a preparação, e estou com o jogo do Bragantino na cabeça, mas a partir de amanhã receberei um informe médico de como está o processo de recuperação e a saúde dos jogadores. A partir daí, começarei a tomar as decisões. Por exemplo, alguns jogadores, vocês já sabem bem, que têm dificuldade de fazer 2 jogos, 3 jogos na semana, vocês sabem muito bem quais são eles. Esses jogadores... não é nem pela final, não é nem por nada, mas tem alguns jogadores que não conseguem ou não performam com sequência de jogos, né? Então, basicamente isso, mas eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que eu acredito que são os melhores para poder vencer. Felipe aqui, boa noite. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a partida do Everton Cebolinha. Você perdeu jogadores para a final, Plata é uma ausência, o Pedro é uma provável ausência, enfim, ou é uma ausência, e o Cebolinha, dos últimos tempos, ele acaba não tendo muita sequência, porque ele, infelizmente, tem tido algumas lesões importantes, mas entrou bem contra o Fluminense, e, na minha visão, entrou bem hoje, fez um grande jogo hoje. Eu queria que você falasse, porque se você perde por um lado, também consegue recuperar um jogador da importância dele
para a sequência e também, claro, já pensando na final, mas primeiro tem terça-feira. Obrigado. Concordo contigo, jogou muito bem, deu muita fluidez ao ataque, teve esse 1 contra 1 dele, foi muito incisivo em cima do lateral direito e principalmente valorizou, entendeu muito bem o momento de acelerar e de não perder a bola. Depois ele tem perigo, ele é um cara que chuta de fora da área, ele tem um bom cruzamento, então voltou a recuperar sensações como titular, que vinha tempo sem ser titular. E eu gosto muito desse sentimento, né, de conquista. E os jogadores conquistam o lugar na equipe, cada treino e cada jogo. E eu acredito que ele está muito feliz também pela partida que ele fez. Oi, Felipe, aqui. Sérgio Lobo, Grupo Globo. Você já falou um pouquinho sobre o jogo, sem frisar muito da decisão de sábado. E eu queria tocar num ponto em relação a planejamento. Tá? Dessa semana, se não é a semana mais importante sua comandando o Flamengo, é uma das mais importantes, né, nesse período todo, pelo menos nesse ano de 2025. Então você vai ter alguns dias, poucos de treinamento e de recuperação também, sendo que de terça para quarta, você volta de Belo Horizonte e já viaja para Lima no dia seguinte. A recuperação mínima e lá você vai treinar para o jogo. Eu queria saber como é que está esse planejamento, que obviamente já foi feito, já está tudo amarrado por vocês. E um detalhe, o que você pensa em relação ao Léo Ortiz? Você quer colocá-lo, em termos de minutagem, em algum momento contra o Atlético ou vai guardar ele para realmente o jogo de Lima? Então, desculpa, qual é a primeira pergunta, de novo? Sobre o planejamento. Pouco tempo para treinar, para recuperar? Não, como eu repito mais ou menos o que eu respondi para o teu companheiro, para o teu colega, sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro num jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu já também me machuquei muito, eu entendo muito sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. Sobre o Léo, a intenção é que ele volte a campo. Teve uma lesão complicada, fez um sacrifício muito grande para estar no jogo do Racing e nossa intenção é que ele volte a campo essa semana. Vamos ver se ele vai estar em condições ou não. Vamos para a última pergunta, que tem treino daqui a pouco, agora de manhã. Aqui, Roque Hudson, canal do Roque Hudson. O Arrascaeta chegou a 32 participações em gols no Campeonato Brasileiro. Ele está a uma participação de bater o recorde de Gabriel, que foi em 2019, com 33. E a pergunta que fica, e até para o torcedor entender também o que está fazendo o Arrascaeta conseguir ter essa performance tão definidora, né, ser tão letal, o que mudou do Arrascaeta, tanto taticamente quanto fisicamente, do Arrascaeta de 24 para o Arrascaeta de 25 nas suas mãos, e está fazendo ele fazer, quiçá, a melhor temporada da carreira dele, tanto em números quanto em performance? Mérito dele, qualidade absurda, extrema. Um jogador que é único, que não perde a ambição, que quer mais e mais e mais, é um grande líder, fala isso todos os dias com a forma de atuar dentro do grupo, e mérito absolutamente dele. Eu, claro, o time, sempre você monta uma equipe em função do teu melhor jogador. E o time, eu sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço e que esteja perto do gol, onde ele é realmente diferente. Okay. Obrigado, gente. Obrigado, boa noite, pessoal. Mas já? Que rápido! Tá aí, galera, uma entrevista rápida, né? Depois de uma grande vitória, cara. O Flamengo venceu e convenceu, jogando muito bem. Um dos melhores jogos do ano foi hoje, cara, dominante, né? O primeiro tempo foi um 0-0, só que o Flamengo dominou o time do Bragantino. Teve mais posse, mais finalizações, mais... Cara, o Flamengo tinha feito uma falta só, agora eu não me lembro o minuto, já na parte final do primeiro tempo. Tinha feito uma falta só, galera.
E no segundo tempo, né, cara, daí entrou o talento do Arrascaeta, né? Que jogador, hein? Ele vive o melhor momento da vida dele como jogador de futebol, cara. Ele tá numa fase, cara, ele fez gol de novo e deu assistência, né? Bruno Henrique entrou, fez o dele, o Jorginho fez o dele também de pênalti, né? Então o Flamengo venceu e convenceu, jogando bem. Foi um passeio pra cima do Bragantino, né, galera? E o Plata não dá, né, cara? O Plata não tem condições de ser titular, né? Se ele for titular contra o Atlético Mineiro, eu vou entender por que no sábado tem a final da Libertadores. E daí eu vou entender que ele está poupando o Bruno Henrique, certo? Nesse caso, sim, vou entender. Mas em jogos do Campeonato Brasileiro, o Plata não pode ser titular. Você concorda comigo? Meu, ele mais atrapalha do que ajuda. Vocês viram o que ele fez no primeiro tempo, cara? É um jogador totalmente distoante dos outros. Ele destoa, galera, do restante. Jorginho jogou muita bola. Carrascal jogou bem. Arrascaeta destruiu. O Bruno Henrique entrou muito bem. O Cebolinha jogou muita bola, galera. Temos que falar do Cebolinha, cara. Ele tá muito melhor, mas muito melhor que o Samuel Lino. Não tem como o Samuel Lino também ser titular desse time. Porém, contra o Atlético Mineiro, vamos entender se o Felipe Luiz, se assim for, ele se decidir por um time reserva ou misto contra o Atlético Mineiro. Cara, o Flamengo tem 4 pontos de vantagem. Ele chegou assim numa fase que ele pode empatar o jogo lá em Belo Horizonte com o time reserva, pensando na final da Libertadores. Se empatar o jogo lá, será um bom resultado, cara. O Palmeiras deve poupar jogadores contra o Grêmio. Os dois jogam terça-feira no mesmo horário. Então, cara, tá fantástico esse final de temporada, né? Vai dar tudo certo, nação. Flamengo pode vencer a Libertadores e o Brasileiro, galera. Meu Deus do céu. E isso vai acontecer, eu tenho fé. Muito obrigado a todos, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho se você é rubro-negro, se você tá feliz aí como eu estou aqui, valeu? Saudações, fui!